3, ou melhor, capítulo 1. Eu estou com Colossenses 3 na cabeça. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Diz a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e a qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vai essa sua palavra, palavra da verdade, palavra viva, palavra eficaz. Em nome de Jesus, Deus Santo, o Senhor inunde esse ambiente nessa hora, Pai, com uma unção de ensino, Pai. O Senhor inunde esse ambiente aqui, Deus Santo, com uma unção, Deus, de entendimento, de clareza, de discernimento, Pai. Possamos sair daqui nessa noite, Pai, mais convictos daquilo que nós cremos e daquele em quem está baseada a nossa fé. Nós oramos nessa hora, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar nos irmãos. Seguindo a nossa série de mensagens acerca da reforma, hoje nós vamos falar da suficiência de Cristo Jesus. Somente Cristo. Solos Cristos. E é interessante esse pilar da reforma, esse pilar essa sola. Ela tem como particularidade a questão, algo que não deveria ser colocado como um pilar para que nós pudéssemos estudar, porque era para ser óbvio. Se eu sou cristão, se a minha religião é o cristianismo, deveria ser óbvio que a pessoa central é Jesus. Deveria ser óbvio que eu deveria depositar a minha confiança, a minha esperança, saber que a fonte de todas as coisas está em Jesus.
Só que infelizmente o óbvio não é óbvio para muitos. Infelizmente aquilo que é óbvio muitas das vezes parece ser insuficiente. A gente desconfia. A gente fica, não, só isso mesmo? Tem uma coisa errada aí. Quando você for em algum lugar comprar alguma coisa e o valor for muito abaixo do que você espera. Não, opa, é golpe. A Joyce, qual é da Joyce aqui? Joyce comprou uma Bíblia aqui, ó. Bíblia King James. Pagou 50 pratos. Falei para ela, ó, quando chegar você confere para ver se não está faltando folha. Suspeito demais. Se só isso, suspeito. Graças a Deus não foi golpe. Deus foi bom com ela mesmo. Estava esperando só ela comprar para voltar para o preço normal. Glória a milagres o Senhor faz. Diante desse cenário de que o óbvio não é óbvio, desse tempo, principalmente no nosso, onde eles querem inventar um cristianismo sem Cristo, se faz muito mais necessário a gente reforçar esse pilar, essa suficiência de Cristo Jesus, solos Cristos. E em que nós esperamos em Cristo? A coisa principal que nós esperamos em Cristo é acerca da nossa salvação. A nossa salvação, ela não vem daquilo que nós fazemos, ela não vem das nossas obras. A nossa salvação não tem intermediários. Na nossa salvação não tem co-participantes. Na nossa salvação não tem ninguém ali que vai cantar no ouvido de Jesus ali e tal e ser um mediador para que Jesus tenha compaixão de nós e nós alcancemos salvação. O caminho é único através de Cristo Jesus. Quando nós vamos para as Escrituras, nós temos essa verdade da suficiência de Cristo em diversos livros da Bíblia. Apocalipse, capítulo 16, não precisa ver não precisa coisar não, vou falar. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, fala que Jesus é o Rei dos Reis. Hebreus capítulo 4, verso 14, diz que Jesus é o nosso único sumo sacerdote. Gálatas capítulo 3, verso 13, diz que somente Cristo é o nosso Redentor. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, fala que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Repare que é aquela exclusividade. Ele não está falando que Jesus é um meio, Jesus é um dos mediadores, Jesus é um rei, ele é um governante, não, ele é outro. Fala que ele é o mediador, ele é o caminho, ele é o Rei dos Reis, ele é aquele que tem toda a majestade. E aqui, dentro do texto que nós lemos, de Colossenses capítulo 1, esse texto que fala sobre a grandeza, a suficiência, a excelência da obra de Jesus. O Senhor Jesus, ele fez uma obra na cruz do Calvário, e essa obra tinha por alvo eu e você. Jesus fez uma obra que é completa. É uma obra que não precisa de nada para complementar. Lá em casa eu tenho o costume de deixar um saquinho de batata palha lá sobressalente lá. Porque tem dia que o almoço está meio caidinho. O que salva qualquer comida? Joga a batata palha em cima. Aí eu chego lá, o almoço hoje não está suficiente. Preciso de alguma coisa para complementar. Joga a batata palha. Se eu tiver com tempo de disposição, eu frito um ovo. Aí vai o ovo e a batata palha.
porque nós achamos que não está suficiente. E nós temos ali algum ingrediente, um instrumento para complementar aquilo que a gente acha que está incompleto. Mas a obra de Cristo Jesus, ela não está incompleta. A obra de Cristo Jesus, ela não está insuficiente. A obra de Cristo, ela é completa e suficiente. Não precisa de nada para ser agregado. Achei que ia bater agora. Falou bem carinho. O anjo segurou a porta. E aí nós, na época que eu estava estudando muito sobre acerca de seitas e heresias, o conceito básico para você discernir, distinguir uma heresia, uma seita ou uma heresia, é o que ela diz acerca das Escrituras e de Cristo. Se ela acrescenta alguma coisa, se ela tira alguma coisa, se ela divide a glória de Jesus com alguma coisa, heresia. Não temos que acrescentar nada à palavra ou à obra de Cristo. Não temos que retirar nada da palavra ou da obra de Cristo. Jesus não divide a obra dele, a glória dele com ninguém. Ele é suficiente, somente ele. Solos Cristo. E aí, dentro do texto que nós lemos, vamos ver versículo por versículo, dessa excelência da obra do Senhor. O verso 13 ele já chega trazendo uma realidade que nos alegra, uma realidade onde é o básico para nós vivermos. Ele diz: Ele nos libertou. A primeira coisa que Jesus fez foi nos libertar. Você é livre, meu querido. Você é livre. Lá no retiro, lá tinha o menininho lá, o Ícaro. O Ícaro, ele é autista. E lá no meio, lá conversando, chegou o João e disse: ó, eu falo com o pessoal da igreja, já falei com o pessoal da igreja, já falei com os pais dele, inclusive isso. Tem hora que eu penso que ele finge que ele é autista. Alguém diz: não, é sério, não é sério, acho que ele finge que é autista. Parece que ele faz alguma coisa, ele tem a consciência que ele fez alguma coisa errada, que vão brigar com ele vai correndo, pega o colarzinho dele de autista e coloca. Como que aquilo fosse um amuleto numa comunidade. Olha, só autista aqui, hein? Não brinque comigo, eu não sei o que eu estou fazendo, hein? Se escondendo. Lógico que ele não finge que ele é autista. Muitas das vezes nós fingimos que nós não somos livres. Jesus já nos libertou, nós já recebemos essa informação, nós já declaramos muitas das vezes isso, nós cantamos as canções, várias canções acerca de liberdade. Só que tem momentos que nós preferimos voltar para as nossas prisões, porque dentro das prisões, muitas das vezes, reside o conforto do nosso discurso de ineficiência. Dentro da prisão existe o conforto do nosso discurso, da nossa comodidade. Mas você foi livre em Cristo Jesus. E uma vez que você é livre em Cristo Jesus, você é livre para caminhar. Você é livre para correr. E não digo isso literalmente aqui, correr para lá, correr para cá, para lá. Não é isso que eu estou dizendo somente, para isso também. Mas você é livre para caminhar, você é livre para correr. Eu estou falando no sentido da sua vida no reino de Deus. Você é livre para andar, divulgando essa obra. Você é livre para caminhar, anunciando o reino vindouro. Você é livre para correr, para declarar que o amor que você tem com Cristo Jesus, Ele é suficiente, Ele te libertou. Libertou da onde? Do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma mudança de realidade. Uma mudança de situação existencial. Agora você não é mais um
descer o tobogã. Agora você é fadado para a salvação através de Cristo Jesus. Agora a sua realidade é uma eternidade juntamente com Deus na glória, através de Jesus. Sem mediadores, sem intermediários, sem ter um sumo sacerdote, sem ter um santinho, sem ter um amuletinho, sem ter uma pulseirinha. É Ele, é Cristo, único e suficiente. E o verso 14 ele fala: no qual temos redenção. Já falei que uma vez e vamos sempre reafirmar essas verdades. Temos a redenção. O que é ter redenção? Ele nos resgatou. Nós éramos escravos, Ele nos comprou. E nos comprou para quê? Para que nós fôssemos livres. Ele nos comprou para nos dar a nossa liberdade. E falar o seguinte: olha, isso aqui é a sua liberdade. Você vai fazer dela o que você quiser. Mas infelizmente muitos pegam dessa liberdade que Cristo conquistou e devolvem de novo para o diabo. Olha que diabo, olha aqui, ó. Jesus comprou a liberdade de você, mas estou devolvendo aqui, ó. Na realidade, Cristo comprou a nossa liberdade para que nós pegássemos a nossa liberdade e dessemos nas mãos dele. Jesus, qual é a minha liberdade? Porque eu sei que aquilo que o Senhor deu para mim, o Senhor é capaz de cuidar muito melhor do que eu. Essa liberdade que Cristo nos dá é para vivermos ela em prol dele. E sermos livres, até mesmo sendo escravo. Aí bugou sua cabeça. Como que eu posso ser livre sendo escravo? E aí vem a história de dos escravos de Cristo. 2 jovens de 20 anos. Lá século 18, eu acho, se não me engano. 2 jovens moráveis, querendo falar de Jesus para todo mundo. Certo dia estava passando num porto e lá estava no cais um navio negreiro. Navio negreiro não, um navio de escravos. Não necessariamente é negreiro. E ali, vendo aquele navio embarcando vários escravos, aqueles 2 jovens foram lá falar com o dono do navio. Então, esse navio está indo para onde? Está indo para uma determinada ilha. Lá esses escravos eles vão trabalhar nessa ilha. E aqueles jovens falaram: mas a gente pode entrar nesse navio para a gente falar de Jesus para esses homens? E o dono do barco falou: para subir nesse barco, só em 2 situações. Ou você sobe sendo tripulação, ou você sobe sendo escravo. E eu já estou te dando uma informação, que não temos vagas para ninguém na tripulação. E aqueles 2 jovens, sabendo da importância de falar sobre Cristo para aqueles homens escravos que estavam indo para aquela ilha, eles se venderam como escravos, se tornaram escravos para poder entrar naquele navio, para poder ir para aquela ilha, sendo escravos, porque eles queriam falar de Cristo Jesus para aqueles homens, porque eles entenderam que aqueles homens também precisavam receber essa palavra de salvação. Eles entendiam que aqueles homens também precisavam compreender que a vida deles não se limita a essa terra. Nós temos uma eternidade, e essa eternidade só é conquistada plenamente quando nós estamos com Cristo. E aqueles 2 jovens de 20 anos foram embora naquele navio. E a última coisa que as pessoas que foram até aquele cais se despedir deles, a última coisa que eles ouviram, aqueles 2 jovens gritando lá, foram eles levantando as mãos para o céu, dizendo que o Senhor, que o Cordeiro,
receba a glória por esse sacrifício. Se tornaram escravos, mas eles eram livres, porque eles estavam obedecendo o chamado do Senhor. Quando nós estamos caminhando dentro do nosso propósito, mesmo nós sendo escravos, mesmo nós estando dentro de prisões, nós somos mais livres. João escreveu o Apocalipse dentro de uma prisão. O apóstolo Paulo escreveu algumas de suas cartas dentro de prisão. Nós temos relatos no livro de Atos, principalmente, onde ali os homens de Deus estavam em prisões, mas mesmo dentro das prisões não foi impedimento deles serem livres nessa suficiência que nós temos em Cristo Jesus. A redenção, a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Esses pecados que nos distanciavam do Senhor, mas agora nós estamos próximos dele. Nós estamos perto dele. Ou melhor, nós estamos nele. Por conta da remissão, por conta do perdão. O perdão que é imediato. O perdão que o Senhor não fala, não, volta semana que vem. Deixa eu passar minha raiva, deixa eu refletir. Eu não quero tomar uma decisão de cabeça quente. Ele nos perdoa imediatamente. Temos a remissão dos pecados. Verso 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui o apóstolo Paulo fala a mesma coisa que o escritor de Romanos, só que com outras palavras. Eu fico com o relato de Romanos, onde ele diz que Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. E você olha para o seu filho e fala, nossa, o filho parece com o pai, parece com a mãe, ou às vezes ali é a mistura dos dois, mas não é exato. Não é igual, cópia. Não é, nem cópia é igual. Até a cópia já cópia de uma coisa, a cópia tem uma diferença do original. Ontem, nós lá no retiro conversando lá, estava conversando com o irmão lá, o irmão Silvio. Ele falou, Deus, você já voltou lá na Macedônia com o Júnior lá no altar? Eu falei, eu já voltei lá, mas às vezes que eu voltei, o Júnior não estava no altar ministrando, mas eu já vi fotos, já vi live dele lá em cima do altar ministrando. O Júnior é o filho do pastor Daniel. E o Júnior foi morar em Volta Redonda por conta da transferência do pastor Daniel. Por conta dos estudos ele permaneceu em Volta Redonda, quando o pastor Daniel foi transferido para o Rio. E agora, depois o Júnior terminou os estudos e tal, veio trabalhar em Resende. Ele voltou para a igreja em que ele passou uma parte da vida dele. Só que agora já não mais um menino, não mais um jovem recém-saído da adolescência. Agora já maduro, já um homem, já casado, já com uma filha pequena. E você olha para o Júnior, você vê, meu Deus, é o pastor Daniel. O pastor Daniel nadou na fonte da juventude, ele voltou lá. Você olha para ele realmente ele é Júnior, a cara do pai. Quando ele era criança a gente não via tanta semelhança, mas agora ele está a cara do pai dele. Mas não é igual. Não é a expressão exata. O Hebreus diz que ele é a expressão exata, ou seja, tudo que Deus faz, ele faz. Tudo que Deus representa, ele também representa. Toda autoridade que ele tem, que o Pai tem, ele também tem. Todo o poder do Pai, ele também tem. Todo o sentimento do Pai, ele também tem. Tudo que ele faz, o Pai também faz.
O caráter dele é o mesmo caráter do Pai. Exatamente a mesma coisa. Eles não brigam entre eles, não tem discussão. Não tem lá depois em casa uma discussão lá, a porta fechada. Pô, o filho chega lá, pô, pai, o senhor já gerou dessa vez aí. Só acho que eu podia dar uma amenizada aí. Acho que o juízo não era para ser agora, não. Só acho que deu uma exagerada. Aquele terremoto que aconteceu lá, pô, acho que eu podia ter dado uma segurada aí. Então, aquilo que Deus pensa, Jesus pensa. Exatamente a mesma coisa. Exatamente o mesmo ser. Exatamente a mesma natureza. E Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro de toda a criação. Ele é o primeiro nos céus. Ele é o primeiro na sua vida. O primogênito. Aquele que tem a primazia, que está à frente. O verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo que existe, se não fosse ele, nada existiria. Tudo que nós vemos e tudo que nós não vemos tem o toque dele. Não fala aqui de Maria, não fala aqui de Jorge, não fala aqui de orixás, não fala aqui de Buda, Baphomet, Mahatma Gandhi e por aí vai. É só Ele. Tudo foi feito por Cristo. Tudo foi feito por intermédio dele. Tudo é oferecido para Ele. A glória é toda dele, meu irmão. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, ou seja, tudo existe dentro dele. Quando fala da subsistência, subsistência é algo que depende de alguma coisa para sobreviver. Tudo depende de Cristo para sobreviver. Nós dependemos de Cristo para sobreviver. Você não vive de fotossíntese. Você não vive dos alimentos que você come. O que de fato te mantém vivo, o que de fato te mantém andando, atuando, é Jesus Cristo. Eu compartilhei com alguém que eu não lembro agora, que hoje eu falei com bastante gente. Eu não lembro mais com quem eu falei isso. Mas eu dei o exemplo da mãe de um amigo meu, que ela tem uma doença degenerativa. Os músculos dela vão, depois dos anos, vão atrofiando. Só que pela idade dela, ela era para andar com dificuldades, mas ela já está praticamente 24 horas por dia deitada numa cama, porque ela se entregou para a doença. E dentro desse ambiente de entrega, de derrota, ela começou a perder a visão. E eu e meu amigo sempre falavam para ela, vamos trabalhar isso aí, vamos no médico, vamos tratar, está no começo, é reversível. E ela se entregando para também ficar cega. E nós falávamos acerca da fé. Eu falava, pô, a vida toda só cresceu dentro da igreja, recebeu essa palavra. Essa palavra tem que fazer diferença na sua vida. Você tem que demonstrar nesses momentos a fé que você acumulou durante todos esses anos. Mas parece que não houve acúmulo de nada. Parece que durante todos esses anos lá, foi tudo aquilo que foi sendo derramado, tinha lá o ralo aberto.
e vazava pelo ralo. Até que chegou um dia que o irmão dele levou lá os netos para verem a avó. E o mais novo falou: vó, eu não quero que a senhora deixe de me ver. E aquilo entrou dentro do coração dela. Ela falou: não, agora eu vou buscar um tratamento, porque eu não quero deixar de ver o meu neto. A motivação dela para lutar pela vida foi a fala do neto, mas ela buscou a força, não no neto, mas em Cristo. Ali ela entendeu: eu preciso me voltar para o Senhor, e pela fé eu não vou perder a minha visão. Eu existo, eu subsisto por causa dele. Eu estava me entregando para morrer, mas agora eu sei que eu vou viver. Por quê? Porque eu vou colocar a minha vida e me ligar nele de novo. Aleluia. Verso 18: ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o cabeça da igreja. Ele que manda na igreja. Se perguntar quem é o dono da igreja, aí muita gente fala: não, qual igreja? Depende da igreja. Se for a igreja Universal, o dono é o de Macedo. Se for a Igreja da Graça, o dono é o R.R. Soares. Se for a Renascer, o dono é o Estevam Hernandes. Não, está errado. Não é nenhum desses. O dono da igreja é Jesus. Ele que é o dono da igreja. Existem pessoas em posição de autoridade para governar, para dirigir denominações, mas eles não são os donos da igreja. O dono da igreja é Cristo. É Ele que cuida da igreja. Muitas das vezes eu acompanho, eu vejo pessoas aflitas por problemas dentro de suas igrejas, e existem discussões, existem brigas, pessoas se levantam para lá e para cá, e é algo que eu tenho sempre falado para todo mundo: continue fazendo o seu, continue servindo a Cristo com excelência, continue servindo a Cristo, servindo olhando para o Senhor, porque quem cuida da igreja é Cristo. E se existe alguma coisa que está ali atrapalhando o andamento, o funcionamento da igreja, o próprio Cristo é aquele que vai remover. O próprio Cristo é aquele que vai lá dentro tirar o câncer que está comendo o corpo, que vai expulsar esse câncer. Não cabe a nós brigarmos, não cabe a nós entrarmos em risco, não cabe a nós arrumarmos picuinha para lá e para cá. Coloca todas as situações nas mãos do Senhor, porque Ele que vai fazer, porque Ele é o cabeça, Ele que governa, Ele que é o dono. E aqui depois diz que Ele é o primogênito daqueles que morrem. Mas como assim, Jesus, o primogênito dos que morrem? Porque para que nós pudéssemos viver, foi necessário a morte de Cristo. Para que nós pudéssemos viver, foi necessário a morte de alguém. Para que houvesse vida, foi necessária a morte de alguém, esse alguém é Jesus. Para que o céu fosse povoado, foi necessário a morte de Cristo. Se Cristo foi o primogênito da criação, se Cristo foi o primeiro de todas as coisas, Cristo também deveria ser o primeiro desses que iriam povoar o céu. Por isso que Ele morreu na cruz no nosso lugar. Por isso que Ele pegou todo o pecado da humanidade e carregou sobre Ele, para que Ele fosse o primeiro a desfrutar de uma salvação que foi proporcionada por Ele mesmo. Ele é o primogênito dessa grande obra de salvação que alcançou a minha vida e alcançou a sua vida.
Somente Cristo Jesus. E o verso 19 diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. O que significa isso? Nele está tudo completo. Em Cristo existe a suficiência. Verso 20: e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é sobre os céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos de entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Em Cristo houve essa reconciliação. Em Cristo, aquele que estava separado, houve de novo esse encontro. Houve essa paz pelo sangue. No verso 21 e 22, é aquela pergunta: o que Cristo fez por mim? Às vezes a gente fica nesse questionamento: mas o que Cristo fez por mim? É aquilo de profundo que Cristo fez por nós. É que nós, que em outro tempo éramos estrangeiros, nós que éramos inimigos, nós que éramos inclinados e só produzíamos obras malignas. Essa reconciliação foi pelo corpo e pelo sangue do Senhor, por mediante a sua morte. E por causa dessa morte, Ele nos apresenta a todos, por causa do mérito dele, Ele nos apresenta como inculpáveis. A culpa já não recai mais sobre nós. Nós não temos mais culpa. Nós não temos mais condenação nenhuma. Porque Ele nos apresenta, por conta do seu sangue, inculpáveis, irrepreensíveis. No verso 23 tem a condicional. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes. Qual é a condição de permanecer? É você não abandonar o caminho. Não existe aquela condição: eu recebi a salvação, um dia eu levantei a mão, aceitei Jesus e agora eu posso viver da maneira que eu quero. Porque um dia lá atrás eu aceitei Jesus e agora eu estou salvo por todo sempre. Não, não existe isso. A salvação é para você entender o caminho, uma rota que você tem que trilhar nessa terra, até chegar na salvação de fato. A salvação nós a abraçamos e nós caminhamos com ela nas nossas mãos. Mas se nós nos distrairmos, nós deixamos a salvação cair no meio do caminho em algum lugar. E não existe ninguém que possa nos pegar pela mão e nos colocar de novo nesse caminho de salvação, a não ser o próprio Jesus Cristo. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele já sabendo que no futuro, inspirado pelo Espírito Santo, ele já sabia que no futuro os homens iam colocar diversos intermediários, diversos rituais, diversas dificuldades, para que nós nos achegássemos a Cristo e alcançássemos a salvação. Por isso que ele vai lá e diz: olha, você está falando um monte de coisa aí, mas vou falar uma verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus.
O que vier fora disso, o que vier além disso, chuta que é laço. Chuta que não funciona. Heresia. E aí lá no retiro, a gente conversando, eu fiquei orgulhoso do Wesley. Não pela sua história, que todos ficaram sabendo. Eu fiquei orgulhoso que ele é raiz. Ele é raiz. Sei lá qual foi o assunto, eu falei lá negócio de Castelo Rá-Tim-Bum lá. Falei, você é mais velho, no meu tempo você já era velho. Aí a Manu falou, que desenho que você viu, não sei o que. Eu vi Cavaleiro do Zodíaco. Ele ouviu também, filho, não é possível. Não, eu assisti. Meu tio lá botava lá, não gostava no começo não, mas depois eu gostei. Falei, rapaz, esse é raiz. Brilhou lá, brilhou. E aí no Cavaleiro do Zodíaco, a temática são cavaleiros, guerreiros, que lutam pela paz no mundo, juntamente com a deusa Atena. E lá existe a figura do cavaleiro de bronze, o Yoga de Cisne. E o Yoga é cristão. Aí não encaixa. Como que o Yoga, que é cristão, luta junto com a deusa Atena? Não existe isso. Incoerência. Se eu sou cristão, eu sirvo a Cristo. Atena é um deus da mitologia, então eu não sirvo a ela. Se eu estou servindo algum outro deus, se eu estou servindo algum outro ídolo, colocando ele no mesmo patamar, ali junto com Cristo, ou muitas das vezes no patamar superior e mais elevado que Cristo. Errado. Somente Cristo é suficiente para o nosso caminhar. Somente Cristo. Somente Cristo. A nossa oração é voltada para Cristo. O nosso entendimento, nossa atenção é voltada para Cristo. E aí tem muito católico que vai querer falar que a gente está enganado. Não, aquilo lá que você vê lá, as imagens, a gente não. A gente não adora, não, nós veneramos. E qual que é a diferença do outro? Não, você não tem a foto de um parente seu em casa, a foto de um vô, de uma avó, de um bisavô? Sim. Então as imagens também são como se fosse a foto que você tem em casa. Só que eu não me ajoelho com a foto da minha avó e faço oração com a minha avó. Eu não ajoelho lá, ó vó que está no céu, santificado seja o seu nome. Não. Eu não ajoelho lá e falei, vó, faço um milagre na minha vida, da minha avó. Vou fazer uma campanha, uma novena no nome da minha avó. Não faço isso. Ele quer dar aquela maquiada lá. Não é idolatria. Idolatria. Colocando outras coisas no lugar de Jesus. Não, mas eles são só a intercessão dos santos. Que maneira a intercessão de alguém? Nós temos acesso direto. Nós temos livre acesso. O próprio Cristo nos proporcionou um novo e vivo caminho. Não foi a obra de o apóstolo Paulo. Não foi a obra de João. Não foi a obra de José, de Maria, de Cosme e Damião, de Iemanjá e por aí vai, companhia limitada. Foi a obra de Cristo Jesus que nos proporcionou esse caminho. Somente Cristo. O centro da nossa vida, o centro do nosso ser, o centro da igreja, Cristo Jesus. Recuse imitações. Recuse sai do discurso fácil. A gente vive no tempo onde a gente quer as facilidades. As facilidades são aquelas que nos rodeiam.
Santo, era tradição ir para a casa lá da minha avó, lá, e várias casas de fazer, várias famílias faziam isso. Mas era tradição de ir para a casa da minha avó lá para socar a paçoca. Ficava lá, no pilão lá, socar a paçoca. O dia inteiro lá. Hoje em dia a gente quase não vê isso, porque é facilidade. Hoje em dia é mais fácil você comprar, aqui, um monte de lugar vende. Vende paçoquinha, vende paçoquinha. Não, para que eu vou ficar lá o dia inteiro lá? Tem lá paçoca. Não, já compra efeito aí. A gente faz no liquidificador. Ah não, paçoca no liquidificador. Vem industrial mesmo, tá aí cheio dos amendoim feios. Vai? Facilidades. Mas para buscar o Senhor não existe facilidade. Não existe uma modernidade. Não existe um novo método. Continua sendo sempre o mesmo. Desde o começo. É você gastar tempo com Ele. É você gastar tempo na intimidade. É você gastar tempo na sua vida devocional. Eu estava lá no retiro, lá eu estava observando algumas pessoas. Tinha algumas pessoas que eu ficava olhando e rapaz, olha lá, o que vai fazer lá? No canto afastado. Ficava lá observando. Algumas pessoas eu via lá, o pessoal lá só sentava, abria a Bíblia, ficava um tempo lendo a Bíblia, depois fechava a Bíblia, ficava parado lá contemplando a natureza. Então, acho que estão orando. Teve gente que eu vi que já era mais agitado. Estava lá no canto lá, mas estava lá com a mão para cima. Ih, lá, o Espírito Santo está vindo, estava pulando a Jesus aqui, me puxa, quero subir. Cada pessoa tem a sua, dentro da sua intimidade com o Senhor, tem a sua particularidade, tem a sua maneira de reagir, sua maneira de ser. Mas todos estão indo pelo mesmo caminho, estão buscando o mesmo Senhor, estão gastando tempo com Ele. Então não deu uma procuração para alguém, eu assinei aqui uma procuração, você é meu representante, lá, busca por mim, busque em meu nome. Não tem como. Somente Cristo é aquele que é capaz de garantir a nossa salvação. Somente Cristo é aquele que é capaz de garantir a nossa estabilidade nesse caminho, nessa jornada, uma eternidade. Somente Cristo é capaz de nos compreender, olhar e sondar o nosso interior, curar as nossas feridas, dar significado à nossa vida, nos dar entendimento acerca das coisas que nós devemos fazer. Somente Cristo é capaz de vir lá e falar as paradas no nosso ouvido lá. Somente Cristo é capaz de nos tirar ali do anonimato. Você acha que foi eu que tirei sua noite? Não fui eu. Foi Jesus. Estava conversando com te desceu o Resende lá que a gente tinha que garantir o alimento da galera na festa. Na festa lá que teve, serviram hambúrguer. Mas como serviu hambúrguer se não tinha pão? Eu só ia comer hambúrguer na mão. Descemos para pegar o hambúrguer, alguém esqueceu. E esqueceu o pão, não está tudo aí, cara, só o pão. Nós descemos na conversa, o Jonas compartilhando com as coisas, os projetos e tal. Ele falou lá que pegou um grupo de pessoas que estavam ali insatisfeitos com alguma coisa. Ele tratava e falou: não, vamos criar aqui o grupo dos invisíveis. O grupo dos invisíveis. Nós vamos fazer as coisas para o reino de Deus, mas ninguém precisa saber. Ninguém precisa nos ver. Eu falei: mas Jonas, como
como é que você chegou nessa galera? Alguns, eles que vieram falar comigo, outros eu olhei de lá, vi que tinha algum potencial. Falei, então eu vou fazer um desses também. Lá vai ser o projeto Queimador de Moitas. A Lídia é a primeira embaixadora. A próxima é a Laís. E depois... essa sua já foi também. Todo mundo te conhece já, está famoso. Quem pode fazer isso? Jesus. Jesus que olha os invisíveis. Jesus que vai lá, que buscou lá, precisamos de um rei para Israel, um rei decente. Ele foi lá atrás do improvável, atrás lá, cuidando das ovelhas, atrás das malhadas lá, tem um menino lá, pega ele lá. O improvável, o invisível. Jesus viu. Foi alçado a ser rei, o maior rei da história. Precisamos libertar o povo aqui dos midianitas. Quem vamos procurar? Vamos procurar Israel aqui. Lá tem uma família pequenininha, ninguém vê que é uma família pequenininha. A família que tem... tem esse aqui, ó. Que é o mais novo da casa. E vive escondido lá. E faz as coisas lá escondido. É ele, puxou lá. Gideão. E tem mais. E agora minha mente está falhando porque eu estou meio que cansado. Tudo isso para mostrar que somente Jesus Ele é capaz de proporcionar todas essas coisas. Diante de um relacionamento íntimo com Cristo Jesus, a nossa vida, de fato, ela é renovada, transformada. E hoje de manhã, eu estava dentro do carro lá, no retiro, e estava ali tendo um devocional, estava revendo a palavra de hoje. E aí eu peguei essa Bíblia aqui, que eu até mostrei na última pregação. Minha última Bíblia de estudo que eu comprei, a Bíblia da Reforma. E eu comecei a folhear ela, umas páginas que eu não tinha folheado. E como eu estou ministrando lá em Gero Passo, lá a disciplina História do Metodismo, dentro da história do metodismo, o gatilho para John Wesley, ele ter experiência do coração aquecido, foi um prefácio do livro de Romanos escrito por Lutero. Eu fui lendo a Bíblia aqui, aí tem uma página lá, prefácios. Eu falei, não, será que tem ele? Está lá, prefácio de tal livro. Lutero fez um prefácio de um monte de livro, o Lutero deu gás. Depois, eu não tinha nenhum livro do Novo Testamento. Eu falei, poxa, não tem. Aí depois tem uma página falando lá, Lutero dedicou sua vida para fazer prefácios dos livros do Novo Testamento. Praticamente todos têm o prefácio de Lutero. E aqui vão os principais. E está lá, prefácio ao Carta de Romanos. Qual é que eu chorei de emoção? Caramba, mas eu não dá tempo de ler agora. Eu vou ler outro dia. Eu quero ver se, assim como John Wesley, o meu coração se aquece. Porque eu quero ter uma nova experiência com o Senhor. E eu sei que somente Ele é capaz de proporcionar isso dentro de mim. Somente Ele é capaz de impulsar isso de dentro do meu ser, para vivermos de maneira digna. 2h. Segundo o relógio dele. Só de pé. Vamos orar. Cristo é suficiente. Cristo é o único. Cristo é o verdadeiro. Cristo é o justo. Cristo é o Rei. Cristo é o Senhor. E aí nós podemos ficar falando várias coisas que Cristo é. Podemos ficar aqui falando várias palavras de exaltação a Ele, sabendo que tudo aponta para Ele, que Ele é o centro de todas as coisas. A gente aprende na escola que a Terra está no sistema solar. O sistema solar é
o sol paradão reinando e todo mundo rodando em volta do sol. O sol é o soberano. Mas quando a gente vai ver o universo, o tamanho do universo, aquilo que nós já conhecemos, nós vemos que o sol não é nada. Existem muitos outros astros que são superiores ao sol. Existe uma teoria que o nosso sistema solar, na realidade, nós não estamos parados. Nosso sistema, ele gira em torno de um outro sistema. Aí já é maluquice, aí coisa de sério sacane para desvendar para nós. Mas por que eu estou falando isso? Que diante do que a ciência já conhece, diante daquilo que a ciência especula, nós temos uma certeza que diante desses sistemas, desses astros, dessas estrelas que giram no universo, o centro está em Jesus. Jesus é o centro. Todo o universo gira em torno de Cristo, gira em torno do governo de Cristo, gira em torno do poder de Cristo, do ser de Cristo. Ele é suficiente, meu querido. Eu termino com a frase que o pastor Daniel sempre falava: você com Cristo é maioria. Independente da quantidade de pessoas que estejam do outro lado, se você olhar para o seu e você estiver com Cristo, você é maioria, porque Ele é suficiente. Ele garante tudo. Se apegue a esse amor do Senhor. Se apegue a esse poder de Cristo Jesus. Se apegue nessa verdade e se mergulhe nesse entendimento do Senhor Jesus Cristo, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Busque por uma vida por um tempo onde a gente ter novas experiências com o Senhor Jesus Cristo. Eu sou alguém racional, eu sempre falo isso, sou racional, gosto de ficar aqui na Bíblia, ler a Bíblia, provar na Bíblia, discutir com os outros, não, fala o que você está falando aí, eu quero provar na Bíblia. Mas se eu ficar nisso que eu sou mais inclinado a fazer, eu começo a ter a tendência de esfriar meu coração. Aí é necessário as experiências. Aí são necessários você ter uma vida ali de alguns propósitos para viver também o sobrenatural do Senhor. Que é diante do sobrenatural do Senhor que as coisas elas acontecem, que aquece seu coração, você te impulsiona aí baseado na palavra. E aí eu vou encerrar aqui, porque eu já pensei em outras coisas para falar e precisamos todos dormir. Mas nós temos uma certeza, que o Senhor Jesus é aquele que ministra nos nossos corações e fala conosco. Que uma vez que nós partimos para esse momento de intimidade, de experiência, a nossa vida ela é transformada e muda. Nossa vida é mudada por conta do ser de Cristo Jesus. Somente Cristo. Nós falamos durante essas 3 mensagens. Somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo. Enquanto não vem a próxima, mergulhe nessas verdades, exerça sua fé. Baseie a sua fé nas Escrituras e busque uma experiência no personagem principal que as Escrituras dizem, que é Jesus Cristo. Baseie a sua fé naquele que as Escrituras dizem que é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Feche seus olhos. Pense onde sua mente pode alcançar acerca da natureza, do poder, da sabedoria, da dimensão de quem seja o Senhor Jesus.
De antemão, já digo para você que você não vai conseguir chegar perto da realidade que é. Aquilo que a sua mente atingiu o teto que a sua mente conseguiu alcançar aí. Você pode ter certeza que você vai multiplicar isso por 1 milhão de vezes. E talvez você ainda nem chegue naquilo que ele é de fato. Mas mesmo a sua mente não conseguindo alcançar isso, o que sua mente pode alcançar é que esse Deus tão grande, Ele é um ser, um Deus, que quer se relacionar contigo, que quer conversar contigo, quer falar contigo, quer guiar os seus passos. Ele é suficiente. Ele não está distante. Muitas pessoas colocam intermediários, colocam ídolos, rituais, tal, porque acham que Jesus Cristo está distante. Ele está muito ocupado. A minha casa é muito pequena para incomodar a majestade de Jesus, então eu vou falar com um pequenininho aqui. Não. Desde a pequena causa até a grande causa. É Ele que cuida de tudo, Ele dá conta de tudo. Somente Cristo. Quando você vai fazendo sua oração, o Senhor me trouxe à memória uma canção que, primeira vez que eu a ouvi, estava numa intimidade com o Senhor, eu fui ali levado às lágrimas, porque aquela canção ela chegou até mim num momento que eu me sentia fraco, eu me sentia perdido, eu sentia que eu estava sem direção. Mas eu me encontrei com Ele. E Ele me deu a direção. A canção é mais ou menos assim. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. E agora livre estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado, pois teu amor me encontrou e encheu o meu ser. Somente Cristo é capaz de dar direção aos meus caminhos. Somente Cristo foi capaz de iluminar os caminhos que pareciam ser tortuosos. Somente Cristo foi capaz de me segurar pelas mãos para que eu não caísse nos abismos, nos caminhos que eu trilhava. Somente Cristo foi capaz de tirar e curar tudo aquilo que estava no meu interior, de mágoas, de feridas. E eu me encontrei com esse amor. Eu me envolvi nesse amor. Eu me apeguei nesse amor. Somente Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo é esse que vai dar
a resposta da sua oração. Somente Cristo é esse que, assim como Ele fez na minha vida, nesse breve testemunho que eu dei, que vai ser capaz de guiar os seus olhos, dirigir os seus passos. Somente Cristo é aquele que vai ser capaz de proporcionar o êxito. Somente Cristo vai ser aquele que vai colocar nas suas mãos as armas, as ferramentas para o bom andamento da boa obra do Senhor, para a boa obra do Reino. Quando nós olharmos para Cristo, quando nós temos o Filho, nós temos tudo. Dele, por Ele, para Ele, todas as coisas. Deus Santo, nós colocamos um trono, erigimos um trono no centro dessa igreja. Esse trono é para a majestade de Cristo Jesus. Esse trono simboliza o governo de Cristo Jesus. Esse trono simboliza a centralidade de Cristo Jesus na vida dessa igreja. Ele no centro e todas as coisas girando em torno dele. Ele no centro e Ele governando todas as ações. Ele no centro e governando todas as vidas. Ele no centro e dirigindo a obra missionária dessa igreja. Ele no centro e dando as direções, os caminhos, apontando as pessoas, apontando aqueles que hão de herdar salvação. Ele no centro, impulsionando o Espírito Santo que mora dentro de nós, colocando as palavras nas nossas bocas, nos dando ousadia, fazendo-nos romper, fazendo-nos caminhar no sobrenatural. Somente Cristo, somente Cristo. Que o nosso olhar nesse tempo, Deus, e para todo sempre, seja somente em Ti. Os nossos olhos, que são as janelas da nossa alma, não se percam em olhar distrações, mas estejam presos em olhar somente a Cristo, o sol da justiça, aquele que traz a salvação nas suas asas. Aquele que é a nossa pedra angular. Aquele que é a porta. Aquele que é o caminho, a verdade, a vida. Somente Cristo. Somente Cristo. A Ti pertence toda a honra, Senhor Jesus. A Ti pertence toda a glória. A Ti pertence todo louvor. Somente a Cristo, para todo sempre. O Senhor nos leve nessa noite, Senhor Deus, para os nossos lares, sob a Sua proteção, sob o Seu cuidado, debaixo das Suas poderosas palavras, debaixo das Suas ricas bênçãos, debaixo, ó Deus, do revestimento e da autoridade do Espírito Santo, para que nós sejamos Seus embaixadores, os Seus representantes e manifestemos a Sua glória, aonde o Senhor nos enviar nesse tempo, e que nós retornemos na próxima reunião
para mais uma vez adorarmos somente a Cristo. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. E nos despedimos desse tempo. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu abençoe meu irmão, minha irmã, na paz de Cristo Jesus. Nós nos vemos na próxima quinta-feira.